Muy buenos días en América Bom Latina, dia na América muy Latina, buenas noches en boa China. noite na China. Bienvenidos al Sejam webinar bem-vindos ao webinar Universidades Chinas Universidades Información de Chinesas Bolsa, Informação de organizado por Bolsas, la Oficina organizado pelo Regional para Escritório América Regional Latina para a y el América Caribe Latina de e la o Fundación Caribe da CLEC. Fundação Este CLEC. webinar será Este webinar impartido en será idioma ministrado em español, idiomas portugués, espanhol, chino e português, inglés. chinês Pueden e inglês. seleccionar su Vocês podem idioma en la selecionar a parte sua língua inferior na de la parte pantalla. inferior da tela. Antes de comenzar, Antes de los invitamos começar, a dejar sus convidamos vocês a comentarios y deixar seus preguntas en la comentários e parte perguntas na inferior de parte su inferior pantalla da en la tela, sección de na seção preguntas de y perguntas e respuestas. respostas. Todos nuestros seminarios son Todos os nossos grabados y seminários são publicados en gravados e nuestro canal de publicados em YouTube. nosso canal de Les YouTube. recomendamos suscribirse para Lembrem que mantenerse podem informado se de nuestros fazer eventos, inscrição para así que como fiquem informados seguirnos en nos nuestras redes eventos, assim sociales. como nos Me seguir nas presento, redes soy sociais. Roberto Me Lafontaine, apresento, eu director sou Roberto del Centro de Lafontaine, Cooperación diretor do Centro de Internacional para la Educação e Cooperação Enseñanza de la Internacional Lengua para o China, Ensino da Língua Center for Chinesa, Language Center Education for and Language Cooperation, Education and Cooperation, Oficina Regional para Escritório América Regional para a América Latina y el Latina e o Caribe. Caribe. Nuestro centro en Nosso América Latina centro na y el América Caribe Latina e o se Caribe dedica a la dedica-se ao enseñanza del idioma ensino chino de entre chinês para instituciones instituições públicas, públicas, privadas, gobiernos privadas, nacionales, governos gobiernos nacionais locales, e locais, instituciones de educación instituições de superior, educação superior instituciones e de educación instituições de secundaria ensino y primaria. fundamental e médio. Agradecemos el interés que ha Agradecemos o generado este interesse webinar gerado a este en una webinar. jornada É dedicada a conocer nuestras uma oportunidades académicas en dedicado China. a aprender sobre as nossas Estudiar en oportunidades da China China. no solo Estudar na China significa não una significa educación de alto apenas nivel, ter uma sino educação también de alto vivir una nível, mas experiencia viver uma experiência intercultural única, intercultural única, enriquecedora y enriquecedora e transformadora. transformadora. Para los estudiantes de Para América os Latina y el estudantes da América Caribe, Latina e estas o Caribe, oportunidades essas representan oportunidades una puerta abierta representam a uma porta nuevas aberta para posibilidades de novas crecimiento, possibilidades de tanto crescimento, personal como tanto de forma profesional. pessoal como de forma Hoy profissional. tenemos el Profissional. privilegio Hoje de temos o conocer de privilégio de primera mano conhecer la oferta ao académica, los oferecimento requisitos de acadêmico, os postulación y las becas requisitos disponibles para en participar e destacadas as bolsas universidades disponíveis chinas. em destacadas Además, universidades contaremos chinesas. con la E presencia também vamos del ter equipo com a de la presença da división de equipe da becas del divisão de CLEC en bolsas do Beijing, CLEC em quienes nos Beijing, explicarán los quem principales vão nos apoyos explicar os principais disponibles para apoios nuestra región. disponíveis para a nossa região. Agradecemos Agradecemos especialmente a las especialmente universidades a invitadas para universidades acompañar: convidadas para nos Xi'an acompanhar, International Xi'an Studies International University, Studies University, Zhejiang Normal Zhejiang University Normal y University, Tianjin Normal Tianjin University. Normal Durante University. este encuentro podrán Durante esse hacer encontro, preguntas, poderão fazer tomar nota de los perguntas, tomar programas que nota más les dos programas interesen que y mais sintam conocer cómo interesse iniciar e su conhecer camino como hacia começar una o caminho experiencia para uma internacional experiência en China. internacional na China. Thank you so much. And now I will I will floor over to our Deputy Director, Ruan Wishao, who will Agora vamos become passar a palavra para Rang I have the honor Xiao, to que introducing panelists tem joining us a, for this event. a Thank you honra so de fazer a much. introdução dos palestrantes para esses eventos. Muito obrigado. 大家早上好。就像刚刚罗伯 Bom 特 dia 先 a 生所说的一 todos. 样，Com 我 o fim 们 de 每个 fazer a 期 promoção 其 do 实很高兴可以为 desenvolvimento 更 do 可以为大 ensino da 家 língua 提供更多的 chinesa, 机 vocês já 会，去 escutaram 了解我 recentemente a 们与中 Roberto. 心优质的项目。Estamos fazendo a 今 promoção de mais 天我们主 oportunidades 要 para que 介 vocês 绍的 possam 是我 conhecer os 们与中 programas 心 de 的奖 bolsas 学金。da 为 nossa 了进 Fundação 一步推 CLEC. 动国际化 Hoje 教 vamos 育 fazer 事 a 业的发展，apresentação 培养 principalmente dos 更多 programas 优 que 秀 nós 国际中 temos 的 na 教师，Fundação 与和中心特 para 别是我们的国际中 convidá-los 文 e 教师 oferecer as 奖学金项目， oportunidades dos 为 professores de 广大中文爱 excelência 好者 de chinês 和有 e 志 para 了 que 解中国的 isso 朋友提供 seja 更多互相 esteja ao 学习的 serviço 机 das 会。necessidades e 今 da 天我们很 demanda 荣幸 da 邀请到与和中 docência 心的 da 张 língua 明老 chinesa. 师，Hoje 他将 temos 会 a 为我 honra 们详 de 细的解 convidar 读国际中 ao 文 senhor 教 Tang 师奖学 Yong, 金项目的 da 政策、Fundação CLEC, 申请流 que vai 程 nos 及 explicar 资助 das 的详情。políticas e o processo de 现在我们有 solicitação, 请 os 张老 detalhes 师 sobre as 为 bolsas. 大家介绍。E a seguir, 好的，大家好。 vamos convidar ao 能 senhor 看 Tang 到 Yong, que nos apresente o programa de CLEC sobre as 张老师看 bolsas. 不到了。也非常感谢拉美中心，然后 Meus cumprimentos 还 a 有 toda 中文 a 院校， equipe do 然后能够 Escritório 在 Regional da América 今 Latina e o 天这个时 Caribe 候 e 跟大家一 também 起 aos 分享一下我 participantes 们的这 e 个 às 奖学金的项目。 universidades 那我 e 现在 que 就从 compartilhamos 开 nosso 始，然 programa 后给大家 de 介绍一 bolsas 下 para 我们的这 todos. 个 Bom, 国际 começando com a 中 minha 文教师奖学金。 apresentação,
Eu gostaria hoje de compartilhar informação sobre as bolsas para os professores de ensino internacional da língua chinesa, que está composta por três partes. Vou falar sobre a situação no geral, alguns números sobre a sua informação e depois o tipo de bolsas e os processos de solicitação, que eu acredito que o terceiro ponto tem que ser o mais interessante para todos, principalmente os processos de solicitação. E vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Bom, no início, vamos falar um pouco da situação geral. As nossas bolsas. Temos começado esse programa de bolsas em 2009, que desde aquele então era as bolsas do Instituto Confúcio. E na hora de fazer a mudança da Fundação Clegg, as bolsas viraram para os professores e os estudantes de excelência dedicados ao ensino da língua chinesa, principalmente a especialidade em relação com o ensino internacional da língua chinesa. Desde 2009, nós temos dado a mais de 170 países do mundo esse tipo de bolsa. E nosso objetivo é ensinar os professores-chave os talentos do ensino da língua chinesa, principalmente para os professores locais, e fortalecer a equipe dos professores locais. E os estudantes que são formados, que utilizaram esse tipo de bolsa, poderíamos dizer que já estão dedicados a essa profissão de ensino da língua chinesa. Muitos deles viraram professores muito profissionais em seus países de origem, são muito talentosos e estão se dedicando também às relações diplomáticas com a China, além do ensino da língua chinesa no seu próprio país. E, de alguma forma, são diplomatas, não somente em relação com o ensino, e nós, cada ano, temos que ter novos critérios de avaliação e documentação para poder emitir esse tipo de bolsas. E nós temos modernizado o sistema de administração de bolsas e feito de uma forma mais geral e normal as bolsas. Ele atravessa todo um processo de avaliação, de admissão e todo é feito de forma online. E podemos dizer que nós temos modernizado bastante o processo. Bom, algumas cifras queria compartilhar com vocês e dizer que tem mais de 160 países e onde os estudantes e os professores já aproveitaram essa bolsa. E mais de 70 mil pessoas se beneficiaram dessas bolsas que nós já temos emitido. E em 2024, temos recebido a mais de 5 mil estudantes de mais de 130 países. E em relação com a América Latina, eu já revi os números e eu vi que são poucos os que aplicaram para as bolsas. E para nós é um desafio para oferecer essas bolsas aos estudantes profissionais da América Latina. Até hoje, nós tivemos 230 profissionais, estudantes, professores que se beneficiaram dessas bolsas. E para nós é um desafio continuar oferecendo esse benefício aos estudantes da América Latina. E eu tenho certeza que tem muito entusiasmo e tem muito interesse também de vir a estudar na China. E provavelmente é possível que não tenha muito conhecimento sobre o nosso programa de bolsas.
Bom, aqui estamos vendo uma gráfica, estamos vendo a distribuição das nossas bolsas que estão divididas em curto prazo, em meio prazo e longo prazo também. Podemos ver para os estudantes de programa de licenciatura, de mestrado também, programas de semestrais e também anuais. Está isso direcionado aos estudantes de licenciatura, mestrado e doutorado. Vocês podem ver também a porcentagem, a maior porcentagem é a cor verde, que é o 42% das pessoas que têm bolsa estão dedicados ao programa de pós-graduação de um ano. E depois, o 27% são estudantes e a permanência deles é um semestre na China. E eu espero que todos vocês, independentemente que vocês queiram participar em um programa de curto, meio ou longo prazo, vão ser todos muito bem-vindos. Em relação com a distribuição por continente, é uma gráfica que vocês podem ver por continente. Na área azul representa a Ásia. Na Ásia ocupa uma porcentagem maior por nossa localização geográfica, logicamente, pela proximidade da China. E 63% das bolsistas são amigos da Ásia e, posteriormente, 20% a Europa, a África, 9%, Oceania, 1% e América, 7%, logicamente, em relação com o continente americano, nessa porcentagem está considerado Estados Unidos e Canadá. Acredito que a porcentagem que corresponde à América Latina é bastante baixa. Eu espero que daqui para o futuro possam vir mais alunos da América Latina para participar do nosso programa. E nesse gráfico vocês podem ver e as primeiras bolsistas internacionais da língua chinesa para os professores de língua, dependendo do tamanho do país. Aqui praticamente não estão os alunos da América Latina e eu espero que os professores e os profissionais da América Latina possam participar nesse programa e que nos ajudem a fazer a promoção desse tipo de programa de bolsa. E o primeiro país que ocupa esse ranking é a Tailândia. Nós temos uma presença de muitos estudantes da Tailândia e depois de Vietnã. Bom, até a data de hoje, tem 200 instituições chinesas que têm participado na aceitação dos estudantes de bolsas e tem sido fornecido um apoio grande em relação com a administração, a admissão, a contratação, a matrícula, a formação. E são universidades que têm garantido a finalização de sucesso dos estudos dos estudantes que têm obtido a bolsa. E as 3 universidades convidadas hoje são universidades que têm convênios e associações com a nossa Fundação CLEG e são universidades de prestígio e sempre estão dispostos a cooperar e oferecer bons serviços aos estudantes a partir dos professores. E o terceiro ponto, eu acho que é o mais interessante para todos. Tem vários tipos de bolsas. Nós temos falado sobre as bolsas. Na realidade, estão divididas em 3 tipos. Primeiro são os programas regulares, que têm a ver com algumas programas de pós-graduação de 4 semanas, pós-graduação de 1 ano, e está dedicado a alunos de doutorado, mestrado e bacharelado. E depois o segundo tipo de bolsas
这个是我们针对的话是普通的这个奖学金生，然后申请我 As 们 bolsas, 就是essas 这6类。 bolsas 然 que 后再 são 一个呢， regulares para os 就 professores 是 de 合作培养类 chinês 的 são divididos 项 em 目 6 这 tipos, 个呢 de 是我 4 们跟 semanas, tem o 中 de 国 um 的这个院 semestre 校 de 之 um 间 ano, depois de 有这个 alunos 相应的这个合作培养的 especialmente 协议 dedicados 然后呢，他们 à parte 这 de 个 doutorado, de mestrado 成 e de 为 bacharelado. 这个 Em 合作 segundo 的合作 lugar 类的培 está 养项 um 目 tipo 这个 de 只是我 programa 们就 de 是中方的 cooperação 跟我们合作的这种院 e 校， de 然后他们自 treinamento. 主有这些招生的名额然后那个 E muitas 来 instituições 做相应的 que 这种招 cooperam 生， com o 有 CLEC, 下面几种种类， eles 学 são 年的 encarregados 研 da 究生， admissão 然后还有中文国际教育本科， dos 然后 alunos 中文加职业 para 技术 ano 本 e 科， também para 然后再就 treinamento 是 para alunos 国际 de 中 alguma 文教育硕 especialidade. 士， Por 中 exemplo, 文加 estão 职 fazendo a 业技术 promoção 硕 do 士， chinês 这 mais, 个 ou 都 seja, 是 chinês 我 mais de 们 uma 这边的话 profissão. 跟这 profissão. 个中方 Ou 的 seja, esse 中国的院 tipo 校之 de 间， bolsa 然后 está 签订协议的 dedicado 然后他 a 们有固定的这 instituições 个每年有固定 ou 的这种名额 unidades 这个的话呢， ou 如果说 organismos 我们相 que 应的 tenham 这 acordos de 个 cooperação 同 de 学也 convênio 好 com o CLEC, 然后机构也好与这个相 incluindo 应的我 aos 们中国的 Instituto 院校这 Confúcio. 边有相应的这个联系 Independente 的 de 话 que tipo de 大家 instituição, 这个 importante que 学 a 生 gente 呢 tenha 然 acordo de 后也 cooperação 可 e 以 nós 然 vamos 后直接 poder 申 fazer a 报这些 promoção 中方 desse 院 tipo 校 de 的这 programa, 些合作项 especialmente 目 para a 这个也是可 formação. 以的 E os estudantes e 然后 professores 再就是 podem aplicar 最后一个 diretamente 是 com 联 sua 合培养项目 instituição 这个 e 联合培 nós 养 vamos 项目呢 ativar o 是 convênio ou 我 acordo. 们的中国 E, 高校 por 然后 fim, 和外 temos 国的高校 uma 然后签订 que 协 tem 议 um tipo de 就 beca 是针对 de 相应的 bolsa 国家 que tem 然 a 后 ver 签 com 订中 universidades 国的高校 chinesas, que 和 tem um 外国的 convênio de 高校签订 cooperação com 协议 algumas 然 universidades 后 internacionais. 来那个共同培养共同培养的这个项目 E aí é 据我 onde 所 eles 知 têm a 目前我 obrigação 们 de 中国的高校还没有 fazer a 跟这个拉 formação de 美的 estudantes do seu 任 país 何 e 一所 ter 院 o 校签 convênio 订 de 过这个联合培 cooperação 养的项目 e de 所以说 carreiras 呢 profissionais. Por 如果说 exemplo, 我 podem 们 ser 这 2 边 mais 2 那个 ou 1有 mais 相应的院 mais 就 1. 是拉美 Eu 的院校 acredito que 还 nesse 有我们 momento 拉美 ainda 中 não 心其实也 temos 是 uma 可以 universidade 向 chinesa que tenha 这个 convênio com 将这个联合培养的 universidades da 项目 América 推进一下 Latina 然 para que 后由 possam 中国的院校 desenvolver 跟 a 拉美的 sua 院校 carreira 然后共同 profissional 然后 em 联 2 合培养 países e que 就 tenha 是签订这个联合培养协议 validação 然后 dos 做这个国 títulos 际中 e 文教育本科 acredito que 222 depois 项目 possamos 或者 impulsionar 国 o 际中文 projeto 教 para 育 que 硕 as 士 universidades 1+1的项目 chinesas 这个的 tenham 话呢 projetos de desenvolver 就是 carreiras de 2 forma 年是在这个 conjunta com alguma universidade da América Latina. 就是所 Então, 在就 sob 是 essa 它的 modalidade de 2 之前 mais 的国 2 家，然后 ou 读2 1 年， mais 然后之 1, no 后 caso de 最后2年是 Master 来 2 中 mais 国 2, 硕士的话呢 seria 也 para 是 o 之 bacharelado, 前第1 então 年是在 poderia 本 ser os 国， 然 números 后 2 第 anos 2 da 年是 carreira, 来到中 estude 国， no seu 然后 próprio 读 país e 这 depois 个 vocês podem fazer na China. 这个硕士 E 然后并且 depois 拿学 vocês 位， podem fazer na sua 这是整体的 universidade 一个情况。 e no último ano, segundo ano, vocês podem fazer na China. 好，那 Então, 现在我 isso 们 é 看一 uma 下，就是 modalidade 我 interessante. 们这个奖学金是 E 如 agora 何申 vamos 请 ver 我们首先 como vamos fazer a 首先那 solicitação 个每 das 年呢，我 bolsas. 们这边都会有这个 Bom, cada 都会 ano 在这 ou no 个 início 这 de 个 cada 三大 ano, 热点 em Chinese nosso Exchange 上面 centro, 然后大家可以登录这个网站 nosso web 然后注册登录这个与会中 Chinese.cn, 心的官 vamos 网的奖学金板块 colocamos 这 o 个的话大家可 procedimento 以 de 进 bolsas 去 internacionais 然 para 后 o 提 professor 交 de 相应的 chinês. 申请 Isso é colocado, 提交相应的申请 publicado no 之后 início de 呢， cada 就 ano para 是 que 在 vocês 里面 possam 提 ver o 交申 site. 请之后， Depois, 然后需要有这几点 você tem que mandar 就 a 是提交自己的 solicitação 护 e 照 se conectar no sistema HSK 或 da 者 web e HSKK 的证 fazer 明 o 单 anexo do 当然呢，这 passaporte, os 个 resultados de 它 exame de 申请的这个 HSK 种类呢和申请的条 ou 件 de 每一个都是不同的 HSKK. E, 然后 logicamente, 那 as 个 condições 比 e os 如说 requisitos 他 são 这个 diferentes 本科 dependendo 生 do tipo de 国 bolsa 际本科 a 生那他需 solicitar. 要有高中学历中文 Para 水平考试呢 um 要达到 bacharelado, HSK para o 的4 mestrado, 级 tudo 201 isso 然后 precisam 口 de 语的 diferente HSKK 口语的 documentação. 这个中级要达 Então, 到 em 60 分 caso de 这个的话呢每年我 bacharelado, 们都 vocês 会 têm 发 que 布相 fazer 应的这个招募的 um 信 anexo, 息 anexionar os 大家都可以 estudos 在 da 上面 educação 清晰 secundária. 的看 E 到自己 dependendo 所 de 取 cada 如果 tipo
tipo de bolsa, vocês podem visitar o nosso site e rever o sistema ou processo de solicitação e quais são os requisitos e condições que são exigidos. E, logicamente, vamos precisar uma carta de recomendação e é um tema que mais para frente vou explicar para vocês. Também é importante fazer o anexo do certificado de estudos
mais importante que tem tido durante a sua trajetória de estudante. Assim que a sua instituição tenha enviado a carta de recomendação e toda a documentação que precisa, nós estaremos encarregando de fazer a gestão de todas as com as universidades correspondentes para que possam fazer a avaliação da informação e que possam fazer também a avaliação no sistema e vão enviar para vocês uma aceitação. E isso a resposta vai chegar para nós posteriormente. Mas se vocês, no momento de fazer a solicitação, ou se não foi aceito, vocês podem fazer a solicitação pela segunda vez. Se a primeira opção, na primeira vez, foi aceito, podem que chegue a aceitação da segunda. Nós, ao receber, nós vamos entrar em contato com vocês e é um processo e através daí, da nossa plataforma, vocês podem ver toda a informação que é preciso para os passos a seguir. Os requisitos importantes têm a ver, bom, não está direcionado aos cidadãos chineses, logicamente, mas tudo isso tem que apresentar também antecedentes penais àqueles que estão interessados na docência de chinês, a idade também de 16 a 35 anos, mas professores de chinês nativos se pode flexibilizar até os 45 anos, e os solicitantes de bacharelado não podem superar os 25 anos, e os solicitantes menores de 25 anos têm que apresentar uma autorização pelo tutor legal na China. Os ganhadores do chinês para os estudantes de ponto chinês têm que apresentar o certificado do internacional de bolsa para os professores de chinês. E vocês sabem que os ganhadores do concurso da língua chinesa têm universitários e estudantes universitários, e por isso é importante que as instituições correspondentes tenham emitido um certificado de bolsa e que nos especifiquem que tipo de prêmio e certificado de prêmio, mais uma carta de recomendação do organizador do concurso regional, local. Mas essa informação vai ser compartilhada pela nossa plataforma. E em relação com os professores de chinês, tem que apresentar uma prova de emprego de sua instituição e uma carta de recomendação da organização a que pertence. Estarão isentos de apresentar um certificado de HSK e HSKK. Essas são as ideias gerais. E, por enquanto, depende do tipo das bolsas, do tipo de solicitação. Nós temos a informação detalhada na nossa plataforma. E aqui é a abertura nos nossos sistemas. Geralmente, nosso sistema está ativo atrás do 1º de março de cada ano. Aí tem diferentes tipos de admissão para aqueles que entram em julho. Então, para os estudos de 4 semanas. E isso é enviado no máximo até 15 de abril de cada ano. E para o processo de aceitação de cada instituição é até o 25 de abril. Posteriormente, temos a missão de setembro. A maioria dos estudantes de bacharelado entram em setembro desse ano. Por exemplo, esse ano, nós temos dado a última data para a solicitação e o processo de aceitação termina o 25 de maio, inclusive os períodos de avaliação, etc. E para a admissão de dezembro,
A data final é o dia 15 de setembro, e com a data limite de processo de aceitação, o 25 de setembro de cada ano. Tem algumas bolsas que são de um semestre, e, por exemplo, temos bolsas de estudos do programa de estudo em que a admissão seja em março. Alguns são por semestre, alguns anual. E nesse sentido, também é mais flexível. E o deadline a última data para solicitar é 15 de cada ano, e o final de solicitação também é o 25 de novembro de cada ano. E tem diferentes instituições que recomendam cada instituição. Cada estudante que aplica tem que ter recomendações da sua própria instituição. E isso é um requisito muito importante. Por exemplo, os institutos Confúcio, as aulas de Confúcio, os centros de exame de HSK. A HSKK, por exemplo, esses centros de exame de HSK também podem certificar, podem recomendar aos professores para que façam a solicitação para esse tipo de bolsa. Logicamente, tem que estar em contato constante para poder estar informados da solicitação. E este ano o que aconteceu foi que alguns centros de exame esqueceram ativar algumas funções dentro da plataforma e atrasaram o processo de solicitação dos estudantes. Então, temos que ter cuidado com isso. E outra coisa que pode acontecer é que nos consulados e nas embaixadas da China em cada país, eles também podem recomendar. E, por fim, aceitamos também a solicitação que recomendam de estudantes, por exemplo, de universidades de pedagogia ou universidades com carreira de docência em chinês. Mas o mais comum são os primeiros dois tipos, ou seja, o Instituto Confúcio, as aulas Confúcio e o Centro de Exame. Estabelecido de HSK, mais de 90% dos nossos estudantes que obtiveram a bolsa vieram dessas instituições. Com relação à documentação para o registro, essa documentação tem que ter um apoio conferido pela nossa instituição. Tem que ser enviado informação, por exemplo, informação em inglês também da pessoa que está fazendo a solicitação, a pessoa que recomenda, etc. Ou seja, tudo isso passa por um processo de avaliação e aceitação. Por parte de nós, temos um departamento que avalia se a instituição que recomenda, a instituição que apoia o estudante são formalizados ou não. Aqui é uma foto da tela do nosso site oficial, da nossa Fundação CLEG. E aí vocês podem ver que tem uma parte que vocês podem colocar o usuário, depois a senha. Nossa solicitação é através do www.chinese.cn. E nessa tela vocês podem ver, eu posso acessar essa plataforma quando esses estudantes, assim,
que preencheram os formulários posteriormente podem ver como a informação foi tratada. E aí aparece informação, por exemplo, a instituição que recomenda ao estudante pode ver essa informação também. E nós decidimos se podemos aceitar a recomendação ou não. Essa é uma plataforma de administração das bolsas para os professores de ensino internacional da língua chinesa. E as instituições que tenham cooperação com o CLEC e que trabalham conosco podem ter acesso à plataforma para ajudar o estudante para aplicar essa bolsa. Tem um plano de distribuição das bolsas que tem a ver com os programas de 2+2 ou 1+1. Tem 17 instituições inscritas nesse programa de informação que formam 500 professores locais de chinês. Eu espero que no futuro os países da América Latina, professores da América Latina, possam ter esse plano, estar dentro desse plano de distribuição e que possam oferecer bolsas aos estudantes de ensino da língua chinesa e que possam também, através de acordos, convênios de cooperação, possam nos enviar estudantes desse programa. Entre eles, nesse momento, 5 primeiras correspondem aos países como Laos, Indonésia, Vietnã, República de Coreia e Rússia. E aqui podem ver instituições chinesas de formação conjunta que tínhamos mencionado anteriormente. Vocês podem rever essa informação e quando seja aberta a solicitação, eu espero que vocês possam fazer a revisão dessas universidades que têm convênios conosco e também que têm convênios com universidades internacionais e possam selecionar também essas universidades e fazer a solicitação para aplicar essas universidades. Bom, isso foi a minha apresentação. E espero que todos possam se comunicar conosco caso você tenha alguma dúvida. Aí está meu e-mail. E caso alguma coisa não esteja clara, não duvide em entrar em contato comigo. Meu e-mail está disponível e também está meu número de telefone do meu escritório. E esse é o número direto do meu escritório. E vocês podem ligar para mim também e falar inglês também, não tem problema nenhum. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Tang. Eu acredito que tem muitas perguntas. E no final da apresentação, vamos selecionar alguns que tenham dúvidas e vamos consultar também no final. Bom, também quero dizer que hoje temos convidados à Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an, da Universidade Normal de Zhejiang e de Tianjin, e a seguir 这样吧，要不先让那个浙江师范大学的陈老师先介绍吧。 podemos, por enquanto, convidar a professora Chen, 你好， professora 可以 Chen, 理解我的声 da 音吗？ Universidade Normal de Zhejiang, a compartilhar a apresentação. Bom, vou começar agora. 大家好，我是浙江师范 Bom 大 dia a 学留学生 todos. 办公室的陈楠，然后今天简单给大 Eu 家 sou 介绍一 Chen 下我 Nan, 们学校。 a diretora de admissão de estudantes internacionais da Universidade Normal de 浙 Zhejiang. 江师范大学 Para 成立 começar, 于 gostaria de 1950 fazer uma 年， introdução 有 sobre 4 a 个主 nossa 校区， universidade, que foi 有 fundada em 4个校区，主校区在 1956. 浙江省的金华 Temos 市。 4 然后现 principais 在的话有25个 campus. 学院，面向留学生的话，开放 Temos 53个本科专业， 25 escolas, 46个硕士专业，以 temos 及19个博 53 士专业。 programas 现在学 de 校有教职工3000 bacharelado 多人，
mais de 46 programas de mestrado e 19 de doutorado. Nós, nesse momento, temos com mais de 50.000 estudantes, dos quais 3.000 são estudantes internacionais. Nossa universidade está localizada ao sudeste da China. Vocês sabem que, e vocês acreditam que conhecem essa província, tem que conhecer cidades importantes como Beijing e Xangai, mas Zhejiang, nossa província, é uma província importante da China. Por exemplo, muitos chineses nesse momento utilizam o aplicativo Alipay, que é para o pagamento online, e também Taobao, que corresponde à empresa Alibaba. E a empresa Alibaba está localizada aqui nessa província. E podemos ver que Zhejiang é o berço de comércio eletrônico da China. Nossa universidade está localizada na cidade de Xinhua, da província de Zhejiang, e tem sido selecionada uma das melhores cidades com melhor qualidade de vida na China. Também temos com a cidade de Yilu, que vocês sabem, que é o maior mercado e também tem alunos que estão interessados em abrir empresa em Yiwu e por isso querem estudar em nossa província e fazer a prática profissional em Yiwu. E nós temos trem de alta velocidade até Yiwu, que demora só 15 minutos. É um mercado gigante de atacadistas, então é um lugar ideal para empreendimentos empresariais. E a cidade de Handian, não sei se vocês conhecem, é conhecida como Hollywood Oriental, porque tem muitos seriados e filmes que têm sido filmados nessa região, principalmente as históricas, etc. E também essa classificação mundial de Universidade Times, e nós podemos dizer o ranking da Universidade de Zhejiang está entre as primeiras e também está entre as top 50 da China. No nível mundial, estamos no ranking número 360, também da US News University. Recentemente, tinha mencionado que temos mais de 3.000 estudantes internacionais e que vêm de mais de 100 países do mundo. Podemos dizer que a nossa universidade é muito internacional. Nós temos um trato igualitário aos estudantes chineses e estrangeiros. Nós temos uma gestão de assimilação do estudante chinês e estrangeiro. Eles estudam na mesma sala de aula, comem juntos, almoçam juntos e fazem atividades juntos. Essas são algumas imagens da nossa universidade. A vida do campus universitário, nós temos diferentes tipos de refeitórios, de diferentes tipos de comida, inclusive tem comidas internacionais também. E muitos estudantes, por exemplo, de gastronomia, eles têm seu próprio negócio muitas vezes depois de formar da universidade. Esses são os alojamentos que vocês podem ver da nossa universidade. E tem quartos duplos para esses estudantes de bacharelado e mestrado e para mestrado tem quarto próprio. Também temos a lavanderia compartilhada e também lugares que podem utilizar em comum para os estudantes. Podem ver aqui a biblioteca, os prédios, podem ver os centros de esporte, etc. Em Zhejiang, vocês podem ver as 4 estações de uma forma bem clara, bem marcada. Entendo que tem bastante estudantes que vêm de países com climas muito cálidos ou muito frios, mas em Zhejiang vocês podem sentir as 4 estações do ano.
学校也有组织各式各样的活动，帮助学生去体验中国 Também 文化， organizamos muitas atividades 以及 para 还 que 有 os 一些 alunos 社会实践活 internacionais 动，带领 possam 学生去其他 ver 周边的省 e 市或 sentir a 者 vida na 其他城 China. 市去 E 学习他 levamos 们 os 进步的经验。 estudantes para visitar outras províncias na China, 第二部分是学校 para 的 fazer 专业及 diferentes 奖学 tipos de 金。 visitas, viagens, estudos. 之前提到我们学校有超过100个学历项目，另外 E 还有一 queria 个 também 非学历项 apresentar 目 que 是 temos 语 vários 言培训， programas 汉语培训，这个也非常 de 热门。 bacharelado, de mestrado e doutorado. Também temos 然 programas 后学校 que 的专 não 业涵盖 têm 非常多的领域， na 比 graduação, 如 que 教育、 são 化 programas 学、 para treinamento. Essas 工 são 商 áreas, 管 por 理、 exemplo, 音乐、电影、 que inclui educação, química, 汉语、计算机、 negócios, 艺术、工 música, 学、数学等等。 também arte, engenharia, ciência da computação, 这个是学校的一 matemática. 些英文授课项目。比较热门的 Alguns 是工商 programas 管 que 理、 são 国际经 editados 济与 em 贸易、 inglês, 计算机科学与技 muitos 术。然 das 后今年新 carreiras, 设的一 muitas 个 das 专业是 carreiras, 应用心理学。 e que conta com muitos estudantes, como por exemplo administração de 硕士里比 negócios, 较受欢迎的英文项目是工商管 e 理硕士、计算机 dentro 科学 do 与技术， mestrado também, 还有公共管理硕 e 士。 estudantes que querem 然后 estudar 今年 o 新增了一个英文 MBA 授 ou 课专业是 mestrado, 数 aí 学。 administração pública também. Nós temos adicionado esse ano também 博士 matemática, 的英文授课项目里， que 最 são 热门 ministrados 的 em 是 inglês em 比较 nosso 教 programa de 学。 mestrado. E os mais solicitados também em 然后 doutorado 我们学校 tem a 有 ver com a 10 ciência da 个领域 pedagogia. 是 ESI Nós, 全球排 em 名 nossas 前1%， universidades, 它们分别是精神 temos 病学、心理 carreiras que 学、 estão 物理 dentro do 学、 1%数学、化学、工 do 程 top 学、 da 材料 Essential 学、 Science 环境生态 Indicators. 学、计 Por 算机 exemplo, 科学、动植物 engenharia, 学、一般社 ecologia, 会科学。 engenharia de gestão ambiental, ciência da computação, 面向新生的 etc. 话，我们也有非常多的奖学金。全额奖学 E 金的话，有中国 para 政府 os 奖学金、 estudantes 国际中文教师奖学金、 novos, 商务奖 nós 学金。 temos com muitas 部 bolsas, 分 como 奖学 por 金 exemplo do 有浙 governo 江省政 chinês, 府奖学 bolsas 金 do 以及 governo 学校奖学 da 金。部分 província 奖 de 学金的 Zhejiang, 话，最高可以涵 também 盖 da 学 nossa 费。 própria universidade. E 第三个 algumas 是申请 dessas 流程。 bolsas incluem a 中国 cobertura 政 da 府奖学金的 matrícula. 话，主要是在他们的官网 3w.campus E em china.org relação 申请。我们学 às 校的话 bolsas 支持的 oferecidas 主 pelo 要 governo 是 chinês 国 tem 别双 dois 边项目 tipos. 以及高水平研 Que 究 é o 生项 tipo 目。 A, que é 国别双 programa 边项目 bilateral, e 是 outro 除了有 programa 授课 de 的本 alto 科专 nível 业 de 以外，其他 pós-graduação. 的专业都可以报名。 E além das 进 carreiras 入代码以及 ministradas 截 em 止时 inglês, 间需要咨询中国驻 nós temos 当地的使馆。 pós-graduação em inglês 然后高 e 水 também 平研 temos 究生项 carreiras 目 que 主 são 要 ministradas em 是 chinês. 面 Em 向硕士 relação 和 com 博士， programas de 这个 pós-graduação 是 de 直 alto 接向学 nível, 校申 isso 请。 está 我 focado 们学 aos 校的机构代 alunos 码 de 是 mestrado e 10345， doutorado, e vocês 申请 podem 时 fazer 间一 a 般是 solicitação 从 diretamente 11月 com a 到来年 universidade 的 com 2 esse 月20。 código de agência, que é 10345, e tem a data 然后 também. 中国政府奖 Antes 学 de 金的话，一 novembro, vocês 般 podem fazer a 会 solicitação 要 também, a 求 aplicação. 提供预录 Em 通知 relação com as 书。 bolsas do 如 governo 果是 chinês, 申请太微国别项 logicamente 目，也就是向 vão 使馆 ser 申请的话， preciso 可以将 a 申请材料发 carta 送 de 到我们的邮箱，我们审 pré-admissão. 核之后会发放。 Vocês 如果是申请 podem 高水平研究生项目的话， aplicar 可 ao 以 e-mail que 先 aparece 不 na 用 tela 提交这个材料，就先在系统提交其他材料，我们选出 e 最终 também 人 temos 选 um 之 programa 后 para 会进 fazer 行 a 发放。 bolsa tipo B, que tem a ver com o nosso sistema de CSC, que 针 vocês 对有 podem 中文 aplicar 基础的学 diretamente 生以 nessa 及想 plataforma. 要提升中文，或 Para 者 os 说 alunos 未来从事中文 baseados 教育的话，我们会更 em 推荐国际中文 que 教 querem 师奖 melhorar o 学金。 nível de chinês e melhorar a capacidade 这个奖学金 pedagógica 的话， da 除了 de 在这 chinês, 个 podem 官 aplicar 网 para as 申 bolsas 请， para os 我们学 professores 校的话还要求在我 de 们学校 chinês, 自 e 己 aí 的 está o 官网申 site 请。 oficial que aparece nessa área. E também diretamente com a 然 nossa 后 universidade nesse 中文师资类 endereço. 项目的话，我们学校除 Em 了 relação 4 com o 周的研究 programa 生，其他 do 的类别都可 ensino 以 da 申 língua 请，就 chinesa, 是 temos 一 programas 学 também 期、1学年， de 本科、 ensino 硕士和博士。 de língua chinesa por um semestre, por um ano, e também temos 联合培养 para 项 o 目的话，我们 ensino 学校 que 主要 está 可以申报的 direcionado 是1 para 学年研究生、 o 本 ensino 科项 médio, 目以及 e 硕士 também 项目。 temos o programa de treinamento 另外 de 针 línguas 对就是已 de um 经工 semestre, 作3年以上的一些政府的行政官 e 员 para 和 os 大学老师， estudantes
ou professores que tenham experiência de 3 anos de trabalho. Tem uma bolsa do Ministério de Comércio da China e essa vocês podem aplicar através desse site que aparece na tela, que é das universidades. Tem outro tipo de bolsa, por exemplo, parcial, o programa de estudo de autofinanciamento. Entre fevereiro e junho de cada ano, vocês podem fazer a solicitação, aplicar a esses programas de estudo. Em relação aos procedimentos, vocês podem fazer tudo online. Fazer o anexo de todos os materiais, depois passar por um processo de revisão de informação, depois uma entrevista, tem que pagar 400 yuan de solicitação e vocês podem revisar os resultados. Por exemplo, passaporte, o diploma de estudo, e se é preciso de uma carreira da língua chinesa, tem que fazer o anexo do certificado de HSK. E se a sua língua materna não é inglês, também vocês podem fazer o anexo do certificado de IF para demonstrar o nível de inglês. Também um exame do certificado médico, mais o certificado de antecedentes penais de não mais de 6 meses. E, por fim, aqui está o código QR. São os sites que mencionava anteriormente, para que possam rever detalhadamente a informação que eu já apresentei. Também, e por último, temos uma lista. E se vocês têm o WeChat, vocês podem fazer o scan desse código que aparece agora na tela para fazer as consultas. Podem escrever ao nosso e-mail que aparece aqui, admission@zjnu.edu.cn, o nosso site também, e contatar-nos ao telefone. Muito obrigado. 好的，谢谢陈老师。 Muito obrigada, professora Chen. 那我们现在有请天津师范大学的郭老师介绍。 E vamos convidar 郭老师， a professora Kuo, 谢谢阮老师。 a professora dos Estudos Internacionais da Universidade de Xi'an. Convidamos a Universidade Normal de Tianjin, a senhora Kuo, que faça a sua 大家 apresentação. 可以 Muito 听到我的 obrigado. 声音，可以。 看 Vocês podem me escutar? 哎，那这样的，我先跟大家介绍一下我自己，欢迎大家了解天津师范大学，到天 Bom, 津师 muito 范大学 obrigado. 来留学。我是郭老师， Dou as 也是负 boas-vindas 责留学生招 à 生的老 nossa 师。那么大 universidade. 家 Sou 有问题的 professora 话呢， Kuo 可以 e 联 sou 系我。 encarregada 为了 de 保证这个 admissão de 画面 alunos 更流畅， internacionais. 我一会儿讲的时 E 候就会 qualquer 把我 coisa que 的 vocês 视频关掉， precisem, 好吗？ 那首先呢，天津师范大学是在 Bom, 中 vou 国的 começar 天津市。天津呢 fazer a 是中 introdução 国 da 四 nossa 大制茶 universidade 市之 de 一。 normal 那 de 大家都 Tianjin. 知道， Vocês 中 sabem 国 que 的首 Tianjin 都 é 是北京， um 天 município 津 que 呢就 depende 在北 diretamente 京 do 的旁 governo 边。 central da 如果 China. 大家坐火车 E 的话 Beijing é 呢， a 只 capital e 需要 nós 30 estamos 分 do 钟就 lado de 能到 Beijing. 达北京。 Somente 那么 estamos a 天津 30 市呢 minutos do 是 trem 一 de alta 个 velocidade de 紫 Beijing. 金风格交融的城市，很漂亮。一会 Nossa 儿大家能 cidade 够亲 é 自 uma 来到天 cidade 津来 muito 看一看。 linda, com elementos 天津 antigos, 师范大学 tradicionais, 呢 ocidentais, 始建 modernos. 于1958年。 E nossa 那么 universidade foi 这个 fundada 图 em 片呢是我们学 1958. 校的一个鸟瞰图。 Essa é 我 uma 们学校 foto 呢占地 panorâmica 有 da 3500 nossa 亩，其中呢 universidade, 有 que 22% 的 ocupa 地 uma 方都 superfície 是 de 湖泊湿地， 3.500 自然的风光是非常好的。 mu. 天津 E 也 nós 是一 temos 个 um 四 medal 季 que 很分 representa 明的城市， 22% 大 da 家在这里可以 20 感受 que 到 representa 春天的百 22% 花 da 盛开，夏 universidade. 天的绿 Nessa 树成荫， universidade 秋天的 temos as 4 绿叶金黄， estações 还有 muito 冬天的 marcadas: 白雪皑皑。 primavera, o verão e a cor dourada 那么 do 这些呢 do 是我 outono, 们校 desculpem, 园里 e o 面的一 inverno. 些标志性的建筑。 Esses são
algumas 学校呢，除了很 das 关注同学 esculturas 们的学习 e 之外呢，也非常注重同 prédios 学们的文 emblemáticos 娱 da 活 nossa 动。那我们的 universidade. 学校呢，有 E 各种类型、 o que 各 podem ver 种大 aí 小的 é o 运动 nosso 场地。 centro de esportes. Temos também diferentes 这 tipos 个 de 呢，是我 esportes. 们的国际学生的学习环境，这个也是我们京津冀 E 的 aqui 国际 podem 中 ver 文教育中心， os 同时呢， campos 也 e 是全 universidades 球最 onde 大的 estudam 国 os 际中文 nossos 教育中 estudantes 心。 internacionais. Nós somos o maior 这 centro 是 de 我们 ensino 留学生的 internacional da 教 língua 学 chinesa 楼， no 大 mundo. 家可以看到我们的教 Também 室里面 podemos 的 ver os 情况， interiores 多 da 媒体 nossa 教室、语音 universidade. 教室，还有这个大 Temos 家 sala de 聊天儿、交 multimídia, 流、休 temos 息的地 sala de 区。 música, de computação, 那么这个 lugares 呢，是 comuns 我 de 们的 descanso, 留 de 学生的 interação, 公寓， etc. 就是大家来到我 E 们天津 também 师 esses 范大 são os 学居所来 departamentos 留学呢， dos 大家 nossos 的住宿 estudantes 呢是 internacionais. 2室1 Vocês 厅 podem ver o 或者是 tipo de 4室1 alojamento 厅的 que 房 nós 间， temos. 也就是说2个人共用 Temos 一个套间， departamento de 2个人每 dois 个人有自己 quartos 单独的 compartilhando 卧室，关上门 uma 之后 sala, 呢， ou 就 quatro 是可以有自己的一 também 个 de 小 quatro 天 espaços 地， que 有 compartilham uma 床，有 sala. 衣柜，然后有洗 E 台， também 然 no 后呢， momento 你 de 们2个 fechar o 人呢 quarto, 是 você tem 共 seu 用 próprio 同一个客 espaço, 厅，然 o seu 后共 armário, 用 sua 一个 cama. 卫生间。然后在 Mas 宿舍楼 estudantes 的公共 compartilham 区域呀，我们有加 mesmo 热间， banheiro 我 e 们有 浴衣 refeitório 间，我 também. 们也有公共的洗衣 Temos 房。 salas em 卫生 comum 间 para 是你们 passar 自己在 roupa, 自己的 para 房间 lavar 里 roupa. 单独的。 Também salas com micro-ondas 校园 para 里面的 esquentar a 生活 comida, mas 也 vocês 非常的 têm 方便， banheiro 校园里面 compartilhado 有各 dentro 种各样 do 的食堂， departamento. 然后有银 E 行， dentro da 有 universidade 必 nós 胜 temos 客、肯德 diferentes 基、星 tipos 巴 de 克，还有大 refeitórios, 家 temos 非常喜欢的 também 菜鸟驿站。 correios, 来到中 bancos, 国留学之后呢， inclusive 很多留学生 temos 都学 Pizza 会 Hut 了网络购 e 物，那么 Kentucky 菜鸟 Fried 驿站也是 Chicken, 他 o 们非常喜 KFC. 欢的地方。在 Temos 校 uma 园里 sala 面 de 呢，你可以不 recepção 出校 para 园，解决你生活 compras 几乎online. 100%的问题。 Ou seja, 然后我们 sem 学校食 sair 堂 do 呢，有 campus, 7个大 vocês 型的食堂， praticamente 可以 têm 满 todos 足 os 同学们 serviços 的日常课位 no 需 seu 要。 alcance. 那 Tem esse 除 tipo 了 de, 这个 de 学习生活之外 refeitórios 呢，我们 para os 还非 estudantes 常 que 注 têm 重 diferentes 留学 tipos 生 de 的综合素 dieta, 质的培养。 etc. 学校 Para 会 nós 举 é 办 muito 各种各样 importante 的学生 ter 活动， atividades 比如说有京剧、 onde 剪 podem 纸、 participar 龙舟、运 estudantes 动会、 internacionais, por 中国 exemplo, 画、 ópera, 音乐会、毛笔字、 outras atividades 相 como, 声， por exemplo, de 也会 música, 组织 caligrafia 同学们 chinesa, 走出校 ah, 园，到 oficinas 天 de 津的各 diálogo 个地方， cômico. 或者 Temos 是 programa 周边 também 的 de 城市， viagem, 进行一些 de 社会 visitas 实 de 践活 estudantes 动。 para que conheçam os povos, as universidades e as cidades que estão ao redor de Tianjin. 我们学校呢，从1964年开始招收留学生， Desde 今年已经是61年了。目前 1964, 呢，我们 nós 已与全 começamos 国 com o 的 nosso programa 30个国家 internacional de 和地 intercâmbio 区 de 的 estudante. Nós 198所大 temos 学机 convênios 构 de 和地方政 cooperação 府建立了友好 de 合作 mais 关 de 系，也是全 36 国首批来华留 ou 学示范 35 基地。 países com 我们学校呢，可以 198 接收中 universidades 国 de 政府奖 diferentes 学金、 países. 国际 Temos 中文教 convênios de 师奖学金 acordo 和 de 天津 bolsas 市 de 政府奖学 intercâmbio de 金等各类 estudante. 奖学金。 Temos bolsa do governo 我们学校 municipal 的 de 留学 Tianjin. 生的 Temos 教育 bolsas 层次类 para 别非常 curto, 的丰 meio 富， e 我 longo 们有 prazo. 长期、短 E 期、预科、本科、硕士、博 também 士、 temos 联合 programas 培养、企业 para 专训，还有专家 bacharelado, 职业技术 treinamento, 等不同层 mestrado, 次、不同类别 doutorado, 的教育。 inclusive carreiras relacionadas com 当 a 然了， língua, 学校也培养 com 出了很 chinês 多 mais, com 优 o 秀 programa 的明 chinês 星学 mais. 生，比如说 Também 有国 temos 内铁路的第 estudantes 一任列车长，也有孔子学院的外方院长，有孔子学院 que 的教 têm 师，还 sido 有中 grandes 华使馆的 representantes 外交官员， estrelas. 也有 Temos 中 o 外 chefe 重 de 大合 trem 作项目的负责人， inaugural 还有外 do 事活动的首席 que 翻译，也有 passa 很 em 多 Nairobi, 到了自 que 己的 estudam na 回 nossa 到自己的国 universidade, 家当 estudantes 校 agora 长 também 和 que 中 são 文教 intérpretes 师的 muito 学生。 importantes nos seus 也希 países, 望 que 将来 participam 你们能够来 em 到天津师范大 importantes 学， eventos 成为中外友 diplomáticos 好的国际学 e 生之星。 depois, quando eles voltaram para 那 seu 刚才 país, 呢， conseguiram 老 se 师也提 desenvolver 到了马立 profissionalmente. 桥在 Espero que vocês 全球的 possam 这个 estudar 中文比 na 赛。 nossa 那么 universidade e 从 se 去年开 desenvolver 始呢， profissionalmente. 全球的中 Anteriormente, 学生总决 nossa, 赛和 para 小 nós é 学 muito 生总决赛 importante 就在我们学校 em 举办 relação 的。 com
ensino de forma internacional. Temos diferentes eventos de competência chinês, por exemplo, a ponte chinesa para alunos internacionais e secundários, e também temos a competição de talentos de ponte chinês. Se vocês alguma vez
vão em um conjunto local do seu país de 那 ponte 刚才说 chinês, 我 vocês 们学 podem 校 vir 呢 para a 有 nossa 很 universidade 多不 também. 同层次的、不同时间的 E, 各 como 种 tinha mencionado 各种学习的 anteriormente, 层次。那么我们 nós 呢， temos diferentes 全 tipos de 年 programas 除了 de 春节之外， intercâmbios. 全年都接待各个国家的来华交流 Nós 营。那这一些呢，就是我 recebemos 们的短期夏令营、冬令 estudantes 营的 internacionais 友好 todos 的美 os 好的瞬 anos, 间。 com exceção das 那么， datas 如 de 果 Ano 大 Novo 家 chinês. 想要来天津师范大学留学呢，应 E 该 se 怎么 vocês 做呢？ quiserem 首 vir à 先 nossa 呢，向大家 universidade, 介绍一下我们的钟英华 o 教 que 授， temos que 他是 fazer? 天津师范大学原来的校 Bom, eu 长， gostaria 他同 primeiro 时 que 呢也是 tudo 世界汉 apresentar 语 o 教 nosso 学学会的会 professor, 长，所以呢，校领 o 导 senhor 非 Zhong 常的重 Yinhua, 视留学生的培养啊，也希望每一个留学生 que 能 o 够在天津师范大 reitor 学 da nossa, 度过 da 美 nossa 好的每一 universidade, e 天。 nesse momento ele tem um cargo importante para o ensino 我们 da 学 língua 校的 chinesa, 夏令营、 e 冬令 temos 营呢， sempre 我们 o 的主打 apoio 的特点 dele 就是按照 para 国 ensinar, 外学校的要 para 求和时 orientar 间定 em 制，因为每 aplicação 一 na 个学校、 solicitação 每 das 一个 bolsas. 国家放假的时间 Eu 不一样， gostaria 那 que 么我们可以 vocês 根据你们国家、 se 你们的学校 informassem 放假的时间，或者 sobre 是合适 o 的时 programa 间， de 选择来 aplicar 华参 as 加夏令 bolsas 营。 e 我们 estudos, 的 porque 时 nós 间呢 temos 也比较 programas 灵活， flexíveis 1周、2 também 周、4 para 周、8周都可以。 acampamentos, 那如 também 果 temos 有大 programas 家 que 感 são de 兴趣 uma 的话 semana, 2 呢， semanas, 可以 4 用微 semanas, 信 8 来 semanas. 扫这个二维码， Também 可以获 depende 得 da 我们的 temporada 夏令营、 do 冬 seu 令营 próprio 的招 país, 生简章。 do seu final de semestre, para nós coordenar 那 o 么除 programa 了 na medida de vocês 1周到 e o que vocês 8周 precisam. 的这个短期项目之外呢，我们还有1学 E, 年、1学期的 além 语 dos 言进修 programas de 项目， curto, 就 meio 是如果 prazo, 你想 nós 来学 temos 习 inclusive 半 programas 年或者是1年 de 来提升你 treinamento 的 SAT 的 idiomático, ou 成绩， seja, vocês 就可 podem 以 vir 选择我们的 inclusive 语 por 言 um 进修项目。 semestre 我们的语言进修 apresentando 项目呢， certificados 分 de 为 HSK 1学 e 期 a 的 partir 学制 disso 和1学 podemos 年的 ver 学制。那 quais 这个是 programas 我们的 vocês 学费 podem 的标准。 participar 目前呢，我 aqui, 们所 podem 有的 ver 报名费都是免 alguns 费的。 das taxas, das matrículas. 同样 E o 呢，我们也有各 processo, 个层次的 a 学 taxa 位 de 教育，包 postulação 括 ou 本科、 aplicação é 硕士 gratuita. 和博士。那么 Nós 本科的学生呢， também 我们要求 temos 大 o 家 programa 取得高中的 diferentes 毕业 níveis 证 de 和 estudo, por HSK exemplo, 4级的证 licenciatura de 书。 4 那么 anos. 如果你是 Para isso, 自 tem que 费来 apresentar 学 o 习 nível 汉 de 语国际教育、汉语 HSK. 呢文学等中文类 E 的专 se 业的话， caso 我 vocês 们 queiram 可 vir 以 para 免 participar HSK para 的 um 要求。 autofinanciamento, 那么 e se 硕士 tem 呢，我 também 们 um 要求 nível, 大家是本科 vocês 毕 querem 业 vir a 获得 estudar licenciatura 学士学 da 位， língua 同 chinesa, 时 estão 呢，你的 isentos a HSK 5级的 apresentar o 通 nível 过 de 120 HSK. 分以 Também 上。 temos programas de 同 mestrado, 时呢，我们也招收博士层次的学 que 生。博士的 onde 层次的学 exigimos 生 que 呢， o 需 nível 要大家 HSK 有硕 seja 士毕业 nível 证， 5然后呢获得 sobre HSK 5级的 180 证书。 pontos. 然后这边也是我们的 E 学费 para 的 o 标准。 programa de 同 doutorado 样，我们学历生也是 precisam que 免 tenha um 报名 nível 费的。 HSK 那么 5. 如果大家 Neste 自费 caso, 来到 seria 天津师范大学留学的话，我们的报名截止时 livre 间 de 是7月15日。 matrícula. O 那么 processo 今 de 年呢， aplicação 我们学 termina 校 o 又推 15 出 de 了一 julho. 个特色的本科项目 Esse ano 中文 nós 加。目前呢，我们中文加推 temos 出 um 了 novo 2个 programa 专 que tem a 业， ver com 一个 chinês 是国 mais. 际经济 Nesse 与 momento 贸 tem 易， duas 一个 profissões, 是视觉传达与 de 设 chinês 计。 mais que tem a 这 ver com 2个 comércio 专业的特 internacional 色呢，就 e 是 o 前2 outro 年它 é 是没有 HSK 的 comunicação 要求的。 visual e 那么前 design. 2年呢，主要来学习语言；后 No 2年呢， início, 主要 esses 来 dois 学习 programas, 专业的课程。 para 那么毕业 participar 之 nesse 后呢， programa, 国际 não é 经济与贸易 preciso de 拿的 HSK, 是 ou 经济 seja, 学 tem um 的学士， período de 视觉 estudo 传 de 达与 chinês 设计 e 专业呢，拿的是 posteriormente a 艺术学 formação 学 de 士。 carreira. 我们想达到的这个效果就是毕了业之 Tem 后 o 呢，大 grau 家又会 de 中文，又 licenciatura 具 com 有 o 经 nível de 济学 chinês, ou 或者是 seja, 艺术学 vocês 的 podem 相 se 关知识。 formar após ter o nível de chinês e também vocês podem ter a sua carreira 我们学校 profissional. 的宿舍呢，刚才大家已经看过照片了。那么 Bom, 我们的宿 vocês 舍呢， já 有 viram o 独立的卧室、独 departamento 立的浴室，而 o 且呢，空 departamento 调、 de 暖气 assuntos dos 24 小 estudantes 时 nesse 供应热 caso. 水。然 Vocês 后 têm 我们的无线 instalações 网络也 básicas, 是 por 免费 exemplo, 的， também 水电也是 ar-condicionado, ar 免费的。 quente, 我们宿舍的 internet. 收费标准是50元 Estão 每人每 livres das 天。 despesas de
água e eletricidade. 那么我们学校呢，虽然是叫师范大学，但是我们是一个综合性的院校。我们学校有很多专业， Nós 大 somos 家也可以 universidade 扫码看我 multidisciplinar, 们的 temos 招 muitas 生简章。 carreiras 那么我们选出来了一些留 que 学生们比较 selecionar 感 e 兴趣 no 的专 Código 业， QR 比 podem 如汉 fazer 语 o 国际教 scan 育、
de mais informação sobre as carreiras, também sobre tudo que estão interessados no ensino internacional da língua chinesa, de cultura chinesa, de educação, de psicologia aplicada e também os programas de mestrado. Vocês podem ver que temos, por exemplo, carreiras como História Mundial, Psicologia Aplicada, Ciência e Tecnologia. Para os programas de doutorado, vocês podem ver que estão essas carreiras que são de política internacional, História Mundial, etc. Por último, no igual que outras universidades, nós temos também bolsas do governo chinês. E o que a professora Tan falou, temos para programas de 4 semanas, um semestre e um ano. Mas, logicamente, esse tipo de bolsas internacionais, professores chineses, estão dedicados para somente professores de ensino da língua chinesa. Vocês podem ter mais informação no nosso site. E para o governo, as bolsas do governo chinês, igualmente que a professora anterior falou, temos bolsas tipo A, B, temos também para o tipo A, temos curso de treinamento de língua, de bacharelado, de mestrado, doutorado, e para o tipo B temos de mestrado e de doutorado. E caso tenha alunos que estejam interessados por mais informação, podem entrar em contato conosco. Também tem as bolsas dos governos municipais de Tianjin, que apoia para estudantes de todos os níveis, e até o 30 de junho podem aplicar esses programas. Tem que conhecer para a licenciatura, tem que ter 180 pontos de HSK, tem que enviar informação sobre o nível de HSK, e todas as aplicações são feitas online. Aqui vocês podem ver o site, podem visitar diretamente e fazer a solicitação diretamente a este site, e não precisam de fazer a solicitação pela segunda vez no site. Por exemplo, tem que entregar a solicitação, e todos os estudantes que precisem de nossa revisão, avaliação, vão receber da nossa notificação, e, logicamente, vamos exigir o certificado médico e de antecedentes penais, que são muito importantes, e também a documentação. E a partir disso, quando esteja aprovado, vocês podem fazer a solicitação do visto de estudante para a universidade. E aqui estão os dados de contato. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco diretamente. Bom, isso foi a minha apresentação. Muito obrigada a todos e espero que entrem em contato conosco. Muito obrigada. 非常感谢郭老师，辛苦了。 Muito 那 obrigada, 我们现在 professora 请 Kuo. 西外王老师。 Agora convidamos a 可以听到我说话的声音吗？可以。 Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an. 首先做一下自我介绍，我是西安外国语大学国际学 Bom, eu 生 vou me 交通办公 apresentar. 室的王丹。那么今天由我来给大家介 Sou 绍 a 一下 professora 我们学校的 Wang, 一些 do 基本情况。 Departamento de 首先， Admissão 我们学 Internacional 校 da 呢是 Universidade de Estudos 新国 Internacionais 最 de 早建立的4 Xi'an. 所外语院校之一。那么在现在呢 Somos 是 uma 有 das primeiras 这些相关的一 universidades 些 com 这个 estudos 学科是 internacionais 有这个博士学位是有一个， da 然后 Nova 专业 China. 的 Nós 博士 atualmente 授权点 temos 还 com 有 ponto 文 de 凭的一个 autorização 动 doutorado, 目 primeiro 前 nível 是有 disciplinar 17个 de 本科专业， autorização 还与 e 52个国家和地区的 e 290 centro 所 de 院校 pesquisa 是有这 por 种 doutorado. 合作 Nós 交流关系的。那么另外是 temos 我们学 convênios 校 de 是 intercâmbios 教育部 acadêmicos e 批准的 cooperação 中 com 国政府奖学金， 297 instituições de 2019 ensino 年 superior. 公布的国
e organizações de ensino de 52 países e regiões. Nós somos um centro de testes de certificação de HSK, HSKK também, e nós somos um centro importante especializado no ensino da língua chinesa. E temos também grande experiência em educação de estudantes internacionais. Somos uma unidade para a educação de estudantes internacionais da língua chinesa, educação de pós-graduação também, pré-grado também, e desde 1979 nós temos formado a estudantes internacionais. Nos últimos 40 anos, nós também formamos mais de 20 mil alunos de 37 países. Nós damos prioridade à formação acadêmica, mas também, além disso, temos atividades do que vocês estão vendo aqui. Nossa apresentação, temos Olimpíadas de estudantes, sempre temos com a participação de estudantes internacionais, Festival de Gastronomia para os estudantes internacionais possam mostrar a gastronomia do seu próprio país e compartilhar a cultura do seu próprio país. E também temos atividades esportivas e competições com estudantes internacionais. Então, espero que todos possam vir a participar e estudar em nossa universidade. Bom, a diferença com as universidades anteriores, nós estamos localizados na antiga capital da China. Somos uma cidade milenar. Também somos o ponto de partida da antiga Rota da Seda. Estamos localizados em uma cidade com muita cultura, muita tradição, muita história. Vocês conhecem, acredito, o exército de Terracota. E é um dos lugares mais visitados no mundo. E espero que quando venham estudar aqui não se percam a visita a esse patrimônio milenar da China. E que conheçam a cultura antiga da China. Também a China, Xi'an, é uma das cidades com muita cultura gastronômica no nível mundial. Vocês devem conhecer que temos também diferentes culturas gastronômicas em Xi'an, que é muito conhecida no nível mundial. Vocês podem experimentar diferentes tipos de gastronomia em nosso bairro muçulmano. E também, na cultura tradicional, também temos a parte moderna da China. Não somente vocês podem achar a gastronomia internacional, temos restaurantes modernos também, essa parte, como o distrito comercial de Xi'an, também é feito festival de música e também temos uma região que podemos ver que um bairro que não dorme nunca. Vocês percebem que é uma cidade muito diversa e nós também somos e nossa experiência é bastante grande. E toda essa região é muito conhecida também. E nós também temos também a possibilidade de fazer a avaliação de HSK, HSKK. E nós, cada mês, temos esses testes. Podemos fazer esses testes cada mês. E aqui é um ponto de avaliação também. Temos centro de teste de HSK, de HSKK. E se é de acordo com os nossos requerimentos, conforme o Zhang Laoshi falou, e o professor Zhang da Fundação CLEC tinha mencionado sobre a recomendação das instituições que podem fazer participar sobre o programa e tomara que vocês possam vir também a participar nos exames de HSK e HSKK. Nós temos
vários campos de estudo e nosso semestre começa em setembro. Vocês podem ver aqui nessa região de Campo de Than, está muito moderna, tem cafeterias. Esses são lugares favoritos dos nossos estudantes, tem refeitórios diversos, ou seja, sem sair do campus, os estudantes têm de tudo para a sua vida cotidiana. E dentro do campus está o centro de Xi'an, que está muito próximo do distrito comercial que vocês viram recentemente. E também tem ônibus que vão... ônibus para que o transporte seja muito fácil entre o campo Tiantarithan. É muito fácil para se deslocarem na cidade, em metrô também. E aqui temos várias especialidades, temos programas de estudo que podem ser interessantes. E para aplicar, vocês podem se comunicar diretamente conosco, porque cada carreira, cada especialidade, cada programa tem uns requisitos e exigências diferentes. Mas, no geral, precisa de mínimo nível de HSK4. Inclusive, tem programas como de pós-graduação que precisam de HSK5. E para mais informação, vocês podem aplicar e podem escrever. E também vocês sabem, como nós somos Universidade de Estudos Internacionais, temos escola de diferentes línguas. E é uma forma para vocês virem para estudar outras especialidades, outras carreiras. Por exemplo, também estamos focados em chinês mais. Também podem potenciar outras línguas, outras carreiras, por exemplo, danças, negócios, etc. E a diversidade, e espero que vocês possam aplicar essas carreiras. E, logicamente, recentemente foi explicado para vocês sobre os diferentes tipos de bolsas para professores de ensino internacional da língua chinesa. Tem para bacharelado, programas de pós-graduação, também temos programas de um ano acadêmico, inclusive para carreira de tradução e de interpretação. Para os semestres que começam em setembro, vocês têm que começar a aplicar em março. Por exemplo, este ano, nós abrimos o processo de aplicação no final de fevereiro, terminando em março. E para programas de março de 2026, vocês podem fazer a aplicação até o 10 de novembro. Aqueles que cumpram com os requisitos que nós exigimos, estamos abertos para que vocês façam a aplicação, a solicitação desse tipo de bolsa. Aqui está o link que vocês podem ver aqui no slide. E está toda a informação específica. Qualquer coisa, vocês podem se comunicar conosco. E também das bolsas de professores de ensino internacional, temos a bolsa da Rota e Seda. A faixa da Rota da Seda. E os países que estão nesse. Vocês podem fazer a solicitação para esses bolsas. Aí está toda a informação nesse link. E ainda temos tempo para fazer a aplicação nesse estágio que estamos falando dos professores de língua chinesa. E além desses bolsas, também temos programa de curto prazo, que é algo único da nossa universidade. Temos programa para feira de verão, programas para feira de inverno, acampamentos, etc. Por exemplo, temos cursos de feira de verão e nós finalizamos também a
solicitação também, o tempo de solicitação, e tivemos muitas solicitações, mas também temos a oportunidade de solicitar os programas de curto prazo, por exemplo, de inverno. E também temos programas dos Institutos Confúcio. Temos diferentes Institutos Confúcio com diferentes países. Por exemplo, Cazaquistão, temos convênio com o Instituto Confúcio de outros países. Caso tenham estudantes que sejam interessados nesse programa de curto prazo, de cursos, acampamentos de inverno, de verão, vocês podem fazer a solicitação, visitar nosso site para consultar maiores detalhes. Como fazer a solicitação desse programa? Aqui está o site. Vocês podem entrar nesse site e no centro tem um botão que é solicitar online. Aqui vocês podem ver diferentes especialidades, cursos de treinamento, idiomática ou inclusive acampamentos de verão, inverno. Aí vocês têm todas as informações para que vocês possam conhecer e depois fazer o anexo dos documentos que são precisos para esse tipo de programação. E durante o processo de solicitação, caso tenha alguma dúvida, também temos uma guia que possam orientar de como fazer a solicitação, como preencher os formulários, etc. E, por fim, aqui estão os códigos QR. No nosso escritório temos 3 professores que, bom, aí está o site. Para maiores informações, aí está o número de telefone e o e-mail também. Aqui podem adicionar ao WeChat aos professores que trabalhamos no mesmo escritório e espero que vocês possam se comunicar conosco. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. 谢谢王老师，辛苦啊。因 Muito 为现在国内 obrigada. 的时间已经非常晚了，这个都马 Bom, 上11点了，所以我 entendemos 们这 que é 边 muito 先简短 tarde na 的简 China. 短的做一 São 个 quase 简 as 11 介。 horas da 刚 noite 刚听完张老师还有3位老师 e 关 vou 于自己学校 fazer 奖学金的介绍之后呢，其实简 resumo 单来说， sobre o 中国 que 类 todos 型的 esses 奖学金一 professores 般是 falaram. 分官 E na 方的奖学 realidade, 金，还有这个像学校的奖学金。像 tem 学校奖学金的话， bolsas 大 muito 家就 fáceis 可 de 以 entender na 还有 China. 省厅的奖学金。 Tem bolsa 这 aqui do 些的 governo 话，可能 chinês, 如果大家感 bolsas 兴趣，需 do 要登录各个学 governos 校。 municipais 例如你想去哪个城 de 市，可 cada 以找一下那个 cidade. 学校， E, por 那 exemplo, 个 se 城 vocês 市有 estão 什么样的 interessados 学 em alguma 校， 然后呢 universidade, 登录他们学校的网页去看有什么样 podem 的 ver 奖学 um 金的 pouco a 类型。然 informação 后从我们 do 中心语 site 文中心的奖 oficial 学 de 金 cada 来说， universidade. 像国际 E 中文 também 教 temos 教 a 师奖 Bolsa 学金， CLEC, 可能刚刚我 por 看了有一 exemplo, 些很多问题是出 dedicados 于 aos 如果 professores 说 de 想 ensino 到回国进 internacional 行一些短 da 期 língua 的学 chinesa. 习的 Ouvi 话， que algumas 是 perguntas 不是可以？然后 sobre 这 os 些 programas de 项目的 estudo de 话，是不 curto 是可 período. 以通过网站上能够查询？然后包括年龄也是大家问的比较多 Também 的。 recomendo 我们 que 麻烦 vocês 张老师来 vejam um 回答 pouquinho 一下。 mais o site. Tem pessoas que estão perguntando também sobre as idades, limite de solicitação. O 好 senhor 的， se você 我大 poderia 概 nos 先跟大 ajudar, 家 por 说一 favor? 下啊，就是我们的这个奖学 Bom, 金呢叫国际中文教 em 师奖学 relação 金 com as bolsas 啊，然 CLEC, 后呢里 tem a 面 ver com 的 as 所以说 bolsas 我们 dos 光听这个 professores 名字 de 啊，就是 ensino 跟中文 internacional da 相 língua 关的这 chinesa. 个 Se 这个 vocês 奖学金 perceberem, 的 o nome 类 tem 型。 que 然后 ver. 刚才我看那个群里面有不少人在问这个 CIC 的那个奖学金， Eu 那个属于 vi 中国政府的奖学金啊，那个是不限专业啊，有各 que 种各 vocês 样的专业 perguntaram 啊。 também 当然我们 pelas 这 bolsas 边 do 的这 governo 个国 chinês. 际中文教师奖学金也 Logicamente, 有部分 isso 的 tem 院校， diferentes 我 tipos 现在知道的 de 有11所院校， carreiras, 也有 mas 些叫 basicamente 中文加的 as 项目，中 bolsas 文 de 加的 CLEC 项目 têm a 呢， ver com o 那 ensino da língua 那它这 chinesa. 边的话呢，可能 E 涉及到一些 também 其他 nós 的专业，比如 incorporamos 说化 as 学啊， carreiras que têm a ver com 比如说 chinês 法律 mais, 比如说金融 por 啊， exemplo, 这个 direito, 都有相 química, 关的院校，然后大家其实是可以在相关的这 finanças, 个 etc. 大学的 Caso 这 vocês 个 tenham 他们每个大学 interesse, 的 vocês 这 têm que 个 ver a 都有自己的 especialidade 这 de qual vocês 个 querem 学专 aplicar. 业， Depois, 都有相应的 quais 这 são as 个科目 instituições 的 que 介绍 oferecem 啊， esse 大 tipo 家 de 可以到 bolsas. 他们的
que é universidades que são diretamente com eles ou bolsas relacionadas com a Fundação Clegg. Pelo menos porque tem a ver com comércio e finanças que oferecem esse tipo de bolsas. Pelo menos que eu saiba, tem 11 universidades dedicadas a esse tipo de programa. Também tem química industrial, carreiras específicas, e isso já depende de cada universidade, que tem convênios de cooperação conosco sobre o programa de chinês mais. Em relação com o limite de idade, nós vimos que é entre 16 a 35 anos. Isso é aplicado às bolsas de professores de chinês. E não é possível flexibilizar essa faixa de idade. Para os estudantes de bacharelado, a idade não pode superar 25 anos. Mas caso tenha professores que tenham ativos para o ensino da língua chinesa, eles, contendo com a carta de recomendação, nós podemos ampliar o leque de idade até 45 anos no máximo. Isso é um pouquinho em relação com a idade. Acredito que eu já respondi algumas das perguntas. Não sei se tem mais alguma outra coisa. Por exemplo, se eu sou alguém que sou aficionado ao ensino da língua chinesa e eu estou me interessado com um programa de curto prazo, posso me informar sobre esse tipo de cursos diretamente na plataforma de Clegg? Sim, claro, porque também tem alguns cursos que vocês podem selecionar, por exemplo, programas de um semestre, de um ano, um programa de treinamento também para estudar história e cultura da China e também conhecimentos relacionados com China e o ensino da língua chinesa. Vocês podem participar em programas de curto prazo e a partir de março de cada ano, vocês podem aplicar através da nossa plataforma. Através da plataforma, vocês podem ver de acordo com a sua própria necessidade, dos seus próprios interesses, do tipo de programas que seja mais conveniente para vocês. Sim, acredito que todas as perguntas estão centradas nesse assunto. Acredito que todas outras das dúvidas têm sido resolvidas pelos outros professores. E acredito que muita informação, detalhes estão nos códigos QR e os PowerPoint que foi apresentado. Acredito que na China já é muito tarde. E se vocês receberem algumas perguntas, vão transmitir para diferentes universidades. E, por fim, eu tinha publicado nosso programa de bolsa. Eu tinha colocado meu e-mail e não duvidem em entrar em contato conosco. Muito obrigado. Roberto, você quer fazer algum comentário? Não, só queria agradecer a todos os palestrantes. Já é muito tarde na China. A apresentação tem sido super boa, tem mostrado as diferentes possibilidades que tem de ensinar da língua, o ensinamento da língua chinesa para alunos e professores. E isso tem sido o importante. Muito obrigado a todos os apresentadores, os palestrantes, ao Wishao também por aclarar as dúvidas também, ao professor Dang Zhong em Beijing, às universidades que estiveram conosco e principalmente muito obrigado a todos os professores e alunos de toda a América Latina e o Caribe que estiveram hoje, mais de 500 pessoas. Muito obrigado, estamos muito felizes.